Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal do primeiro ano? Aqui é o professor Juan e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História. O tema dessa videoaula hoje será sobre a formação das monarquias nacionais. Entre elas, acho que as mais importantes e as que eu vou destacar aqui nessa aula são a formação da monarquia de Portugal, da Inglaterra, da França e da Espanha. Pô, Juan, só essas quatro, porque não tem outras? Sim, tem outras. Só que elas são muito mais reflexo da formação dessas quatro, porque essas se formam do século XII ao século XV. E também será durante a formação dessas monarquias nacionais que nós teremos o surgimento de um proto-capitalismo e também do tão famoso mercantilismo. A gente vai destrinchar um pouquinho de cada uma dessas formações e vocês, quem sabe, isso assim espero pelo menos, consigam observar como que essa formação é um pouco mais pensada do que parece, tá? Não é nada por acaso, muito pelo contrário, tudo envolve um projeto político de poder, principalmente da nobreza e ali da figura máxima que é o rei, e assim também como a ascensão da burguesia que está aparecendo devagarinho, mas está ganhando um espaço cada vez maior dentro do reinado ou dentro da sociedade da qual nós vamos falar aqui nessa aula, tá? Então vamos à nossa aula de hoje. O primeiro passo para se ter uma monarquia nacional é a formação de uma unidade monástica. O que é isso, Juan? É o seguinte, quando um país ele tem diversas dinastias, ou ele tem diversos condados, e tem aqueles nobres que disputam poder, é muito difícil de que haja um poder absoluto, porque existem muitas figuras de poder que são equiparáveis, ou seja, às vezes um condado e um ducado, um conde, um duque, eles têm o mesmo poder que o rei, tanto economicamente quanto militarmente. O primeiro passo para que uma monarquia nacional se forme, se estabeleça, é quando nós temos a união desses condados que antes eram rivais. O melhor exemplo para vocês observarem isso é primeiramente a dinastia de Avis, que acontece lá em Portugal durante o século XII. O reino da Borgonha e o reino de Avis eram reinos vizinhos e um tanto quanto belicosos um contra o outro. A galera aí não se gostava muito. Todavia, durante o século XII, o rei de Avis, o famoso João I, Dom João I, ele vai conseguir fazer um estabelecimento político, um acordo de casamento. Essa figura de casamento que a gente conhece tanto dentro das histórias medievalistas e também das narrativas fantasiosas, onde o príncipe tem que casar com a princesa para poder formar um reino melhor, um reino mais próspero, vem dessa narrativa portuguesa. Porque a partir do casamento de Dom João I com a princesa de Aragão, e aí nós vamos ter finalmente a formação do Estado português como nós conhecemos, e é somente então que a monarquia nacional portuguesa é formada. E quando essa monarquia portuguesa é formada, nós conseguimos observar como que alguns preceitos mais tarde vão ser muito usados por outros países começam a aparecer. Por exemplo, a primeira vez que nós temos a formação de uma burguesia comercial tão forte quanto a nobreza é em Portugal. Talvez muito porque os portugueses têm lá um venho muito forte dentro do mercantilismo, dentro da ideia de comércio. Desde o século VIII, por exemplo, portugueses já iam fazer comércio com os noruegueses para trazer salmão e bacalhau salgado para poder vender para o resto da Península Ibérica. Esse veio comercial vai dar muito poder para a classe comerciante e aí nós conseguimos observar o surgimento da burguesia em Portugal desde o século XII, 3 séculos antes do que no restante da Europa. Também tem que se observar que é em Portugal que aparece a figura da moeda cunhada com a cara do rei. Ah, grandes coisas, uma moedinha com a cara do rei, a gente tem centavo aqui com a cara da liberdade. Não, é muita coisa. Por quê? Isso é um costume que havia sido abolido. O último a usar isso foi lá no Império Romano. O Império Romano tinha essa ideia de figuras cunhadas. Mais tarde, teve ali uma tentativa com Carlos Magno de voltar com a ideia das moedas, mas logo foi escambalhada. Ninguém mais conseguiu usar isso porque a questão do recurso mineral, os metais preciosos, são muito escassos. Então você ficar usando esse recurso escasso para outra coisa que não seja para adornos de igrejas, da coroa ou mesmo de bens proprietários do rei, fica muito dispendioso. É muito recurso que tem que ser usado e ali a Europa tem pouquíssimo ouro, prata e bronze. Coisa que nas Américas é muito rica e a gente vai falar disso mais tarde, porque que os portugueses, por exemplo, crescem um ouro gigantesco no Brasil na busca do ouro, e não só os portugueses, tá? Os europeus em geral também tinham um sonho do Eldorado aqui, depois de terem contato com as civilizações mesoamericanas, mas isso é uma outra história.
A questão principal é que Portugal começa a retornar com essa ideia da moeda muito porque eles têm esse veio comercial. É muito difícil fazer comércio através do escambo. Por quê? O escambo, que é uma troca de mercadoria pura, ele tem uma variação de preço de acordo com o seu interesse. Se eu tenho aqui na minha mão 1 litro de azeite e você tem aí 1 quilo de arroz, bom, o quanto que eu quero esse arroz e o quanto você quer esse azeite? Pode ser que os interesses sejam equivalentes e a gente consegue fazer a troca numa boa. Mas vamos supor que eu acho que o meu azeite é mais valioso que o seu arroz, mesmo eu não sabendo a dificuldade que foi para você colher e processar esses grãos. Já começa a ter um problema, porque por mais que eu não ache que esse arroz vale isso tudo, com certeza você que teve esse trabalho todo para produzir esse arroz, vai achar que na verdade o arroz vale mais que o azeite. Então a discussão ela vai sempre variar. Com a moeda, esse valor não tem como ser variado. Uma garrafa de azeite vale uma moeda de prata e ponto. 1 quilo de arroz vale uma moeda de prata e pronto. Não tem essa variação. A inflação aqui ainda não existe, tá? Existe sim o encarecimento das coisas, mas não é na ideia que nós temos hoje, por exemplo, que algo que perde valor ou algo que ganha valor pela sua escassez. É muito mais pela necessidade que está aparecendo. Inclusive, mais tarde, nós teremos, através da observação no mercado português, o surgimento da lei de oferta e demanda. Aquela velha história de que quanto mais você produz, menor o preço, porque tem mais produto no mercado. Quanto mais você produz e mais pessoas querem o seu produto, mais caro fica esse seu produto, porque tem muita gente querendo. Quando tem muita coisa no mercado, ninguém mais tem esse interesse tão grande, né? Aquela ideia de variação de preço que é tão sagrada hoje dentro do mercado internacional. Tudo bem, Juan, mas e que mais que rola? O Império Português, ele começa a observar uma coisa, que dá muito lucro você estabelecer um monopólio comercial e também dá mais lucro ainda se você tem uma ideia de protecionismo. Isso vai levantar o quê? Que tudo que vem de fora para Portugal é extremamente taxado, o imposto fica lá no alto, para que isso incentive os portugueses a consumirem um produto interno. Parece muito com o Brasil, não parece? Quando você vai importar algo, fica muito caro, não é? Você vai importar um iPhone. Tudo bem que o dólar está exacerbado de caro. Mas você vai importar um iPhone. Muito do que você vai pagar vai ser do imposto. Isso vem de uma tradição cultural de Portugal, desse protecionismo alfandegário. E quando você tem esse imposto tão elevado sobre algo internacional, a ideia é de que fique mais barato você comprar algo que foi produzido aqui. Essa tentativa de incentivar o mercado local, a gente chama de protecionismo alfandegário. Você coloca muito imposto de coisas que vem de fora, que é para facilitar o consumo das coisas que são produzidas dentro do próprio país. Curioso observar como que a formação da monarquia espanhola ela é bem diferente da portuguesa. Se a portuguesa foi formada para estabelecer um monopólio comercial e conseguir melhores posições dentro de um comércio internacional, a Espanha faz isso por uma necessidade militar. A Península Ibérica, sobretudo o sul da Espanha, as cidades de Toledo e Granada, elas eram ocupadas pelos muçulmanos, ou como eles chamavam na época, os mouros. E a partir do século VIII, a Espanha tem uma tentativa constante de expulsar essa população muçulmana da Península Ibérica. E para conseguir isso de vez, eles vão precisar unificar os dois principais reinos de Espanha, que é o de Castela e o da Borgonha. Esses reinos, quando eles são unificados, formam uma nova coroa espanhola. O Papa, inclusive, vai abençoar essa coroa porque ela tem, por si só, uma característica de catolicismo, ela é muito católica, porque ela se via ali em uma cruzada europeia contra os mouros ou contra os muçulmanos. Graças a essa união entre Castela e Borgonha, foi possível, então, finalmente expulsar a população ibérica que ficava ali ao sul da Espanha. Essa população que já tinha se miscigenado um pouco, né, tanto entre muçulmanos, árabes, como a população espanhola, ou como a gente pode chamar melhor ainda, a população ibérica. Só que esse povo ele ainda era tido como um povo bárbaro, com costumes pagãos, que eram contra a fé cristã, que não acreditavam em Jesus Cristo e todas essas coisas. Logo mais, a gente consegue ver a mobilização dos exércitos desses reinos que eram tão poderosos, unificados. Então a gente consegue observar como que é diferente, né? Enquanto Portugal se unifica por meio do comércio, por uma tentativa de um lucro absoluto e não ter mais picuinhas entre as rotas comerciais, ali na Espanha a gente tem, na verdade, um movimento que tenta unificar esses exércitos para conseguir lutar contra o inimigo invasor.
Pelo menos é como assim eles pensavam em relação aos muçulmanos. E a França e a Inglaterra, como eu já havia citado, eles têm um exemplo muito parecido, que é, eles precisam reorganizar e unificar o seu poder após a Guerra dos 100 Anos. Se você lembrar da aula passada, que eu falei lá um monte sobre a Guerra dos 100 Anos, se você não está lembrado, volta lá e assiste para refrescar a memória. Mas a Guerra dos 100 Anos era muito traumática para a nobreza tanto inglesa quanto para a nobreza francesa, porque tem muitas mortes envolvidas. Nessa época, quem tinha mais hábito de ir para lutar nas guerras eram os nobres, até por uma questão de que somente o nobre conseguia manter os seus cavalos, manter uma armadura, manter serviçais. Todo aquele aparato logístico militar gastava muito dinheiro. Então, quem tinha condições mesmo de fazer guerra eram os próprios nobres. Beleza, Juan, isso aí eu lembro. Ok. Agora, depois que morreu o estúdio nobre, tem que ter novamente uma centralização do poder, porque poder fragmentado acaba deixando, nesse momento do século XV, lembrando sempre, gente, Portugal consegue fazer o estabelecimento da monarquia nacional no século XII, enquanto que a França, a Espanha e a Inglaterra fazem isso no século XV, tá? É bem posterior. Portugal é bem que pioneira nesse sentido aí de estabelecer a monarquia nacional e também criar uma espécie de protocapitalismo ou mercantilismo. Já a França e a Inglaterra, eles passam por uma unificação das grandes famílias. No caso aqui da França, nós tínhamos a dinastia Capetinga e a dinastia de Valois. A dinastia Capetinga ela é diretamente descendente do Império Carolíngio, lá de Carlos Magno, de Pipino Breve, Carlos o Pio, entre outros grandes reis da Europa. E principalmente a dinastia Valois era aquela que teve o poder durante a Guerra dos 100 Anos. Se você lembrar do Dauphin, que foi morto pelo Henrique V, ele vinha da dinastia de Valois. Essa dinastia ela acabou sendo estabelecida muito por um poder econômico que vinha da região da Champagne de Flandres, que eram regiões extremamente comerciais. Agora sim, a dinastia Capetinga tinha esse sangue nobre histórico. Então era necessário você juntar as duas, porque muito provavelmente, se não se juntasse, nós teríamos uma dinastia ou com um nome muito nobre, mas sem poder, ou uma dinastia muito rica, mas sem nome. E essas coisas, elas têm que andar juntas para dentro de uma monarquia nacional poder se fortalecer e poder funcionar. Não é à toa que quando as duas dinastias, Capetinga e Valois, que são da França, se estabelecem em uma única família, e aí iniciam de novamente a dinastia francesa absolutista, essa vai ser a família que vai ditar o que é absolutismo. O Carlos XIV, que a gente vai ver no futuro próximo, que é tido como o rei mais absolutista de todos, o cara vai cunhar a frase pouco egocêntrica que é: o Estado sou eu. Ela vem da união dessas duas famílias, porque ele tem muito poder econômico e também tem muito sangue nobre. É basicamente a união das coisas que todo mundo gostaria ali enquanto um rei durante o século XV. A Inglaterra também não está muito distante. Depois da Guerra dos 100 Anos, cerca de 20 aninhos depois, ela já vai passar por uma guerra civil que é conhecida como Guerra das Rosas, que vai ficar para uma próxima aula para a gente conseguir deixar um tema mais claro ainda. Mas a Guerra das Rosas ela é importante porque ela vai colocar em briga pelo poder a família dos York e a família dos Tudor. A família dos Lancaster. São duas famílias que tinham grande poder na Inglaterra e quando morre o rei, elas tentam ali entrar em um consenso para ver quem vai ser o próximo rei. No final das contas, após muita trocação de porrada, elas unificam e acabam formando uma nova dinastia, que é a dinastia Tudor. Essa dinastia Tudor ela vai ser responsável por uma criação de uma nova forma de igreja, que é a igreja anglicana protestante, e também vai dar início aos atos de navegação. A Inglaterra, logo mais, ela vai se tornar uma potência mundial na navegação, graças a esse incentivo que nós temos ali da dinastia Tudor. Se não fosse o Henrique VIII, que é o grande criador dos atos de navegação, muito provavelmente a Inglaterra seria um país menor, não no sentido só de geograficamente, mas também de domínio expansionista. Por quê, Juan? Esses atos de navegação, que são estabelecidos de acordo com o mercantilismo português, é o que vão possibilitar a exploração dos peregrinos. Então, por exemplo, a chegada dos peregrinos na América do Norte só foi possível graças a esses atos de navegação. A própria Elizabeth I, que é uma rainha lendária, ela vai se basear nos atos de navegação para poder iniciar as cartas de corso, que é a famosa pirataria paga pelo Estado. Ou seja, vocês estão conseguindo perceber agora
Como que essas monarquias nacionais, elas são importantes para quê? Porque elas têm que ter muito poder para conseguir fazer as coisas que elas querem. Se elas tivessem uma forma mais fragmentada, como era antigamente na Idade Média, na Alta Idade Média, isso seria impossível, porque elas teriam que se preocupar não somente com as relações internacionais, mas também com os inimigos internos. Sempre dentro da Idade Média, nós conseguimos observar que tem alguém ali querendo tomar poder, né? Se o rei vacilar, uma nova família assume o trono, esse tipo de coisa. Após o estabelecimento da monarquia nacional, esse poder ele fica tão absoluto que as famílias nobres menores não têm a mínima chance de contestar. É muito mais fácil a nova classe que surgiu agora, que são os burgueses, conseguir contestar isso porque eles têm muito poder econômico também. Então a monarquia nacional é importante, inclusive, para entender essa parte da colonização das Américas e também dos conflitos posteriores que vão acontecer ali por volta do século XVI até o século XVIII, beleza? Não tem como deixar de lado aqui também o famoso movimento comunal. A ideia de comunidade, que hoje é tão prosperada e tão defendida por tantos âmbitos da sociedade, onde nós temos uma cidade livre, essa cidade não é de ninguém, ela pertence a um povo, ela surge aqui no final da Baixa Idade Média. Com a burguesia crescendo e ascendendo socialmente, ela vai bater de frente com os senhores feudais. Se antes as cidades elas tinham o protetorado de um senhor feudal, e esse senhor feudal ele era o julgador, ele era o carrasco, ele era tudo dentro da cidade, agora a burguesia começa a contestar esse regime. Nesse sentido, surge o movimento comunal. As principais demandas que o movimento comunal fazia para o grande rei, que era o rei absolutista, era que os senhores feudais também se portassem quanto cidadãos de apenas uma cidade. Por mais que esse conceito de cidadão ele ainda é um pouco confuso nessa época, já se tinha a ideia de que todas as pessoas que moravam na cidade pertenciam e tinham direitos iguais. Então, esse senhor feudal não tinha mais um sentido. A burguesia, portanto, começa a lutar contra esse senhor feudal e o rei, obviamente, vai optar pela burguesia que está com ascensão dentro de um poder econômico, tem muito dinheiro na mão para gastar, do que agradar um senhor feudal que nem tem tanto sentido mais, já que o rei ele é o único protetorado e o único que consegue recolher os impostos e o domínio sobre a terra. Então, logo mais, ele joga o senhor feudal de escanteio e aceita essa ascensão da burguesia e concede o livro de comunidades para as cidades livres. Assim sendo, as cidades agora são pertencentes à população que ali mora e finalmente nós temos uma ideia de uma sociedade moderna se formando. O feudalismo, a ideia de uma Europa mais voltada para a terra, de trabalhar no interior, na área rural, começa a ser deixada de lado, até que nós temos aqui o surgimento das grandes cidades e finalmente do que a gente entende quanto Estado moderno, tá? A situação é, finalmente está tendo uma ruptura com a Idade Média e nós começamos a observar um pouquinho do que define a Europa até hoje em dia, inclusive um pouquinho do que vai iniciar um processo de formação das colônias e o Brasil está envolvido nesse processo, beleza? Pessoal, vou dar um tempo na sala por aqui, espero que vocês tenham gostado, principalmente aprendido. Um beijo e um abraço, até a nossa próxima aula.